Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Boa semana para todo mundo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril. Estou gravando o vídeo ainda no dia 25. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa segunda-feira, como eu falei, dia 26 de abril, onde temos o primeiro jogo das semifinais da Champions entre City e Real Madrid. Grande jogo, pelo menos para se assistir, provavelmente será um grande jogo. E temos a terceira rodada da Libertadores da América e Sul-Americana, um pouquinho de Série B do Brasileirão também e alguns outros campeonatos que eu vou comentar aqui com vocês, tá bom? Antes de começar, vou lembrar você de participar. Todo dia temos o sorteio de uma banca de R$ 30 aqui com a minha parceira Betfair, que me apoia aqui no canal. Então, se você quiser participar, é só você conferir o primeiro comentário fixado, onde você vai encontrar o regulamento desse sorteio. E antes de a gente começar, eu peço sempre você, para eu não me esquecer depois, que se inscreva no canal se você não é inscrito e, obviamente, deixe o like no vídeo, que ajuda muito a divulgar para outras pessoas, para novas pessoas que estão chegando nesse mundo dos investimentos esportivos, para que eles entrem por uma porta um pouco mais realista. Quem sou eu de dizer que eu sou o dono da verdade? Mas pelo menos a verdade é pregada nesse canal, né? Pelo menos não é vendido aqui nenhum sonho mirabolante de enriquecimento fácil. Pelo contrário, né? Eu estou aqui todos os dias mostrando para você que a caminhada é passo a passo. Não tem essa de ganho fácil, não tem essa de enriquecimento precoce, não existe, tá bom? Então vamos começar? Se você já se inscreveu nesse canal, se você não se inscreveu, eu vou esperar um pouquinho para aguardar você se inscrever, porque eu sei que você vai me ajudar, que eu tô aqui pensando já no que eu vou falar sobre esse jogão entre City e Real Madrid. Vamos começar? Deixa eu buscar aqui, ó. Às 4 horas da tarde, horário de Brasóvia, Real Madrid fora de casa contra o Manchester City. Esse jogo é uma reedição de 2020, onde o City passou pelo Real Madrid e depois foi eliminado pelo Lyon. Naquela época ainda era conhecido como ainda era conhecido não, ainda acontecia com frequência no City roubar a vaga do grande e entregar para o pequeno. Não que o City na Champions seja grande, na verdade ele não é. Os 13 títulos que estão em jogo nesse jogo aqui são todos do Real Madrid. O Real Madrid realmente é o pai e avô, como eu falei ontem, do City em relação a essa competição. Mas era comum o City ser eliminado por equipes inferiores tecnicamente, né? Caiu para o Tottenham no ano que o Tottenham não estava tão bem. Se eu não me engano, foi até o ano que o Tottenham chegou na final e foi engolido pelo Liverpool na final, foi uma final horrorosa. Caiu para o Lyon nessa fase, onde o Lyon depois foi perder para o Bayern de Munique e depois aí sim chegou como vice-campeão contra o Chelsea. Houve uma mudança significativa no City, que foi cartas na manga, né? Uma coisa que aconteceu em 2021 no vice-campeonato do City contra o Chelsea, que me deixou muito assim assustado, foi a falta de, como é que eu vou dizer, falta de recurso do City quando o Chelsea fez o primeiro gol e deu ao City a bola e falou, joga aí. E falou, fura minha defesa aqui. E o City não tinha saída, o City não conseguia penetrar e não tinha o que fazer, não tinha repertório. E era até estranho, porque você tem um Guardiola, um dos melhores treinadores do mundo, e parecia que o City tinha sido treinado só para um tipo de jogo e não tinha repertório. E nessa temporada a gente viu o City jogando contra o Atlético de Madrid em Madrid, né, no Wanda Metropolitano, e simplesmente o City mudou completamente o estilo, ficou defendendo, fez cera. Ou seja, me parece que o City está adotando um estilo mais copeiro nessa competição. E isso é bom, eu não acho ruim não. Eu acho que quanto mais repertório um time tiver, melhor. Assim como o Atlético de Madrid, por exemplo, mostrou pra gente que ele é plenamente capaz de atacar. Ele simplesmente quase eliminou o City no jogo da volta. Quando o City decidiu defender, o Atlético de Madrid mostrou que sabe atacar e quase marcou. Né? São estilos, né? São escolhas do treinador. Simeone quase sempre na La Liga contra times pequenos amassa o adversário, contra times maiores se defende. E o City mostrou, né? Ao menos em vantagem, mostrou um repertório. Não sei se o City atrás do placar vai mostrar pra gente um repertório. Né? Obviamente não dá para comparar FA Cup, Premier League com Liga dos Campeões. Falando pelo lado do Real Madrid, a gente teve uma melhora muito grande do Real desde a chegada do Ancelotti na parte defensiva. O time parou de tomar
tantos gols bobos, mas se tratando assim de Liga dos Campeões, o time vem sofrendo com frequência. Sofreu para o PSG fora de casa, sofreu para o PSG em casa, apesar de ter conseguido se classificar. Sofreu contra o Chelsea na Inglaterra e depois sofreu 3 contra o Chelsea na Espanha. E agora vai pegar o City, que é muito difícil imaginar um jogo sem gols aqui, né? Eu imagino um jogo truncado, imagino um jogo estudado, imagino o Real Madrid na defensiva, mesmo sem o Casemiro e sem o Alaba, que estão lesionados, se eu não me engano, mas eu não consigo ver o Real Madrid só defendendo. O Real Madrid tem um DNA de contra-ataque muito bom com Vini Júnior e Benzema, talvez a dupla mais letal dessa Champions, né? E o mercado dá pra gente uma odd do City de 1,45. Né? Existem diversos pesos dentro dessa cotação. Tá? Existe o peso momento do City, City trator na Premier League, City papão de tudo, City talvez um dos mais favoritos essa temporada para ser campeão, né? O Bayern foi eliminado pelo Villarreal. O problema do Real Madrid de lesão desses dois jogadores, talvez a comparação dos dois times nos últimos anos, né? Eu acredito que o mercado está dando muito favoritismo para o City pelo jeito que o City joga na Inglaterra e não necessariamente pelo jeito que o City, pela história que o City tem na Champions. Se a gente fosse tratar só de história de Champions, obviamente essa odd aí poderia estar 1,10 para o Real Madrid, né? Mas a gente sabe que o futebol é jogado, lambaria pescado, como a gente gosta de dizer. O Real Madrid tem mostrado muita força na Liga dos Campeões. Contra o Chelsea fora de casa, meteu 3-1, né? Mesmo tendo tomado o mesmo placar depois. Na minha humilde opinião, essa odd do City poderia estar um pouquinho mais acima. Eu aceitaria essa odd perto aqui de 1,60, porque eu sei que o City vai tentar ter muito domínio de posse, muito controle de jogo, vai tentar abrir vantagem no primeiro jogo sem tomar gol, isso é importante. Mas, se a gente olhar para o outro lado, a gente tem o Benzema, que talvez hoje seja um dos maiores goleadores da Champions, o cara mais difícil de se enfrentar. Tem o Vini Júnior, que é um dos caras que está criando mais chances na Champions League também. Então, a gente tem confrontos muito bons. O De Bruyne está jogando demais no City, o Jesus acabou de fazer 4 gols contra o Watford, o Jesus, por exemplo, está sendo uma especulação de que ele está sendo negociado. Então, assim, envolve muita coisa esse jogo. Vai ser interessante porque a gente tem um jogo só da Champions hoje, não vai ter aquele ruído de ter que analisar 2 jogos, dá para analisar de boa. Uma coisa eu vou falar aqui para vocês, e muita gente pode às vezes não gostar, tá? Na maioria das vezes, os jogos de Liga dos Campeões não são bons de se trabalhar, tá bom? Eu sei que é criado uma expectativa muito grande para vocês, principalmente os novatos na área. Putz, a Champions geralmente dá aquela coceira, sabe? Aquele frio na barriga de você apostar, de você ganhar dinheiro. Mas eu vou ser sincero para vocês, ao longo de anos aqui, eu tô aqui há 10 anos, a maioria dos jogos de Champions, eles não são bons de se operar, né? Às vezes a gente tem uns jogos bons ali na fase de grupos, às vezes os jogos da volta do mata-mata ali nas oitavas, nas quartas, mas vai afunilando, os jogos vão ficando difíceis, principalmente o jogo de ida, jogo onde o Real Madrid vai tentar de tudo para não tomar muito gol aqui, vai tentar segurar o placar, se ele conseguir fazer um gol excelente, né? Vai jogar mais ou menos quase que o tempo todo sem a bola, né? Então vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo inclinando para o City manter a posse quase que sempre, o Real Madrid saindo no contra-ataque, o Real Madrid às vezes levando perigo numa bola parada. Vai ter dificuldade o Real Madrid porque vai ter os jogadores que costumam morder lesionados, mas mesmo assim costuma ser um jogo difícil, mesmo a gente sabendo que o jogo tende a caminhar para o lado do City, que muita gente vai apostar a favor do City, que muita gente vai apostar a favor talvez de ambas as equipes marcando aqui, tende a ser um jogo difícil de se operar. Não sei para você que é Panther, para você que faz entradas pré-live, para se operar costuma ser um jogo difícil. Então, deixar um pouco a emoção de lado. Trade não é emoção. Trade não é sobre emoção, tá? Talvez no primeiro ano, no segundo ano, é gostoso pegar gol, é gostoso evitar de tomar gol, é gostoso pegar uma goleada, é gostoso pegar um gol no último lance, é gostoso, mas não é sobre emoção, é sobre oportunidade de trabalho. E na maioria das vezes, os jogos de Champions não dão tantas oportunidades de trabalho, eles dão mais, como é que eu vou dizer, entretenimento. Jogos bons para você que é torcedor de futebol, que gosta de futebol, costuma ser bom.
mas não inventa de mudar a metodologia, de inventar método, de colocar dinheiro onde não conhece, de procurar dinheiro, de procurar mercado para ganhar dinheiro. Isso não existe. Tá? Não se procura um mercado quando o jogo começa para se ganhar dinheiro. Ou você tem ou não tem método. Ou você tem ou não tem gestão. Ou você sabe ou não sabe trabalhar. Não deixa para aprender a trabalhar num jogo de Liga dos Campeões, onde tem um monte de tubarão querendo o seu dinheiro. Tá bom? É para isso que existem os cursos. Eu indico o meu curso gratuito aqui, que eu confio que é muito bom. Foi feito por um cara extremamente perfeccionista, que sou eu. E tem vários outros por aí para você aprender. Não é hoje que você vai aprender trade. Então não abre um jogo do City com real e queira enfiar jogo no under 5,5 ou enfiar dinheiro no over 0,5. Cara, se não é seu método, não inventa. Tá bom? Então vamos dar uma analisada aqui um pouco mais a fundo. A gente tem, vou usar aqui estatísticas do campeonato inglês, da Premier League e da La Liga, onde os dois lideram, não vou dizer com folga pelo lado do City, o Real Madrid sim, com bastante folga, o Real Madrid provavelmente será campeão, já o City tem ali o Liverpool na cola com 1 ponto. Tá? O City costuma sair na frente em 80% dos jogos, tá? que faz em casa, e isso é muito importante se você vem para trabalhar um back City, e costuma manter essa vantagem em 73% dos jogos. Tá? O City falhou em marcar em 13% dos jogos, bem pouco, né? Se bobear 1 ou 2 jogos, e o Real Madrid também em 13%, ou seja, o Real Madrid também costuma marcar muito fora da área, óbvio, fora de casa, óbvio, estou falando de La Liga, tá bom? O Real é o primeiro a marcar em 70% dos jogos, ou seja, tem uma divisão boa aqui, né? Os ataques, o Real Madrid é bom, mas o City é muito melhor e as duas defesas são muito boas. Na parte de bola parada, o City esse ano, apesar de ser um time que joga com a bola no chão, e eu vejo muita gente estranhando isso, pô, o City joga com a bola no chão, fazendo compactação, como é que pode fazer tanto gol de bola parada? Treinamento, jogadores altos, sabem se posicionar, bons jogadores cruzando, né, com boa qualidade no passe pelo alto, então o City tem feito bastante gol de escanteio, então é muito bom ficar de olho ali nos zagueiros do City. Tá? O Real Madrid também tem feito, o Real se destaca mais no contra-ataque, afinal de contas é um time que tem esse estilo de jogo reativo, sabe propor, eu particularmente não gosto do Real propondo, mas sabe propor, mas o Real Madrid se sente muito mais confortável quando ele tem que contra-atacar, quando ele já está em vantagem. Então se você pensa num cenário que possa abrir esse jogo, olha, vou ser sincero com vocês, 1-0 para o City não me parece ser um jogo com tendência de ser aberto, porque o Real Madrid sabe que 1-0 não tem nada decidido. Perdeu de 1-0 na França, reverteu, estava quase que eliminado contra o Chelsea, reverteu, então 1-0 para o Real Madrid não quer dizer muita coisa. Agora, se o City conseguir fazer 2 gols, 3 gols e já começa a mexer com o emocional do Real Madrid e tire o Real Madrid desse conforto, aí o Real passa a ter que propor o jogo, e aí quem vai contra-atacar é o Manchester City. Aí sim pode começar a ficar um pouco mais aberto esse jogo, tá? A gente tem uma incidência boa de 2 gols nessa partida, mas levando em consideração que o primeiro jogo costuma ser tão truncado, tão estudado, eu não venho para trabalhar gols aqui, tá? Eu vou ficar de olho numa possibilidade de trabalhar match odds, tá? Mas eu vou ficar mais inclinado aqui para o lado de ler a pior equipe em campo. Qual é a única forma de trabalhar nesse jogo, pegando uma correção gigantesca e ganhando um dinheiro rápido no match odds? Seria o Real Madrid entrando e fazendo um primeiro tempo espetacular, colocando o City no bolso, e essa odd do City aqui a 1,45, ela iria corrigir muito. Só que eu vou dizer para você, a chance disso acontecer é pequena. O City, o jeito do City jogar e o que o mercado espera já é totalmente diferente. Então, se a gente tem acontecendo exatamente o que o mercado está esperando, não espere uma movimentação brusca de correção do City. Se o mercado enxerga o que está acontecendo em campo e o que está acontecendo em campo é exatamente o que o mercado estava esperando, nada demais vai acontecer no mercado. Ele vai se manter estável até que o fator tempo comece a influenciá-lo. Tá bom? Então é isso, é um jogo bem difícil para mim. Acho que uma vitória do City aqui não seria nada fora do padrão,
Acho que uma vitória por 1 gol de diferença do City aqui. Vou lembrar vocês que a gente tem uma promoção na Betfair para esse jogo, uma supercotação de 18 para o ambas marcam entre o City e o Real Madrid. Levando em consideração que o Real Madrid tem marcado bastante fora de casa e que o estilo de jogo do Real Madrid é de contra-ataque, a gente tem o Karim Benzema bem demais nessa temporada e o Vini Júnior também, eu acredito que seja uma boa odd. Se fosse a 1,30, 1,40, 1,50, não, mas a 18 eu gosto, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem. Beleza? Então finalizamos com Champions. Se fosse para dar palpite, e obviamente de palpite eu morro de fome, eu acredito numa vitória do City por 1 gol de diferença. No máximo, tá? Mas eu não vou trabalhar esse palpite. Eu vou simplesmente assistir o jogo e ver se eu tenho oportunidade ao vivo. Tá bom? Vamos falar de Libertadores da América, terceira rodada. Estou com aqui os grupos para poder dar uma colada. Vamos falar sobre os jogos dos brasileiros, que é mais fácil, né? Temos aqui o jogo do Atlético Paranaense contra o Libertad, os dois líderes do grupo. O CAP tem 4 pontos, o Libertad também tem 4 pontos. E fazem um confronto aqui de liderança, praticamente um confronto para ver quem vai ficar em primeiro do grupo, né? Afinal de contas, os outros dois do grupo são o The Strongest, que só tem força, com perdão da piada, em casa, e o Caracas, né? E, deixa eu puxar aqui, que eu sempre esqueço de olhar, a cotação que está esse jogo, que o Radar Esportivo não está mostrando para mim, ele não deve ter conseguido encontrar as odds ainda, mas aqui na colinha eu vejo 2,20 para o Libertad e 3,40 para o time do Atlético Paranaense. Um jogo parelho que dá para se trabalhar dependendo da liquidez. Um lei a pior equipe em campo, sim. Tá? Outro jogo de brasileiro é o Bragantino contra o Estudiantes. O Bragantino está no grupo B? Não, no grupo C. O Bragantino, mesma situação do Atlético Paranaense. Os dois líderes se enfrentando, o Estudiantes tem 4 pontos, o Bragantino também tem 4 pontos. A odd do Bragantino nesse momento é de 3,60 e a do Estudiantes também é de 2,10. Bem parecido com o confronto do Atlético Paranaense com o Libertad também. Se fosse fazer esse jogo aqui seria num mercado de match odds. O Independiente del Valle enfrenta o Galo, né? O Galo que empatou com o América na última rodada em casa. O Del Valle, se eu não me engano, ele está com uma odd de 3 e o Galo com 2,40. 2,40 para o Galo fora de casa. Eu preciso dar uma olhada aqui. Deixa eu fazer essa busca aqui. Independiente del Valle. Deixa eu ver se tem uma altitude por lá. Já. O Quito tem, se eu não me engano, eles jogam em Quito. O Quito tem 2.850 metros, tá? Se eu não me engano, o Independiente del Valle tem essa altitude e é por isso que a odd do Galo tá tão alta, tá? 2,40 para o Galo é uma odd alta, mas eu acredito que o Galo vai enfrentar uma altitude aqui no campo do Del Valle de 2.800 e alguma coisa, tá? Não é uma hiper altitude como é, por exemplo, do Always Ready, né? Como a gente já falou, mas é uma altitude significativa, tá? São 2.800 e alguma coisa, se eu não me engano. Acho que por isso que essa odd do Galo tá tão alta. Para quem fala que a altitude não faz diferença, faz. Tá? Faz muita diferença sim. E o Galo, sabendo que vai enfrentar esse time ainda em casa, é muito provável que o empate aqui não seja um resultado ruim pensando em classificação. Tá? Então, se você vier trabalhar esse jogo, e é um jogo parelho nesse momento, leva isso em consideração. Tá? Se um time brasileiro pode se complicar, um time tão forte como o Galo pode se complicar, é nesse cenário de altitude. Tá bom? Corinthians e Boca, talvez eu vá nesse jogo. Eu vou passar por São Paulo nessa noite. Talvez eu apareça por lá, não é certeza. Tá? Vou ter que fazer um bate-volta. Mas vou ver se eu consigo ir nesse jogo. Se você quiser me acompanhar, o meu Instagram está ali embaixo. Talvez eu consiga, não é certeza. Tá? Seria muito bom
ver um Corinthians e Boca seria excepcional. A gente tem uma cotação do Corinthians nesse momento de 2 contra 3,70 do Boca. Os dois times, aliás, o grupo inteiro do Corinthians está com 3 pontos. Né? O Corinthians perdeu para o Always Ready, depois ganhou do Deportivo Cali, não é isso? O Boca Juniors venceu também e perdeu uma. E o Cali perdeu uma e venceu, ou seja, tá tudo igual. Uma vitória e uma derrota para cada um. Esse é um jogo muito decisivo, tanto esse jogo aqui em São Paulo quanto na Argentina, porque a gente sabe muito bem que o Always Ready não vai conseguir vencer o Corinthians, eu acredito eu, né, em São Paulo, e que o Corinthians também deva conseguir tirar ponto do Cali lá na casa dele. Eu acredito que a decisão do grupo vai ser o confronto direto, e essa seria uma vitória muito importante para o Corinthians. Também acho que um Leia Pior Equipe em campo é interessante. O Corinthians não vem numa fase tão boa, ainda tem muito que evoluir. Essa derrota no derby foi dolorosa, mas nada melhor do que vencer o Boca Juniors para dar uma afastada, né? E o Boca também não vem numa fase muito boa, não. Mas o Benedetto está de volta, está fazendo gol e é bom tomar cuidado. Então, vários brasileiros jogando, quase todos eles com odds parelhas. O Galo enfrenta a Altitude. O Atlético Paranaense está com uma odd parecida com a do Bragantino. E o Corinthians em casa, a odd 2. O Corinthians vai ter um apoio muito grande da torcida. Sul-Americana, nós temos o Fluminense pegando o Santa Fé. Deixa eu dar uma espiada aqui em como que tá os grupos da Sul-Americana. Nesse momento, se eu não me engano, o Fluminense é do grupo... Fluminense é do grupo H. Júnior Barranquilla, Santa Fé e Oriente Petroleiro. O Fluminense tem uma derrota e uma vitória, né? O Fluminense venceu o Petroleiro no Maracanã e perdeu para o Júnior Barranquilla lá. Os dois jogos foram 3-0, uma derrota e uma vitória. O Fluminense pega na União Santa Fé em casa. É bem provável que o Fluminense vença quase todos os jogos em casa essa temporada na Sula, né? Até o Júnior Barranquilla seria uma vitória do Fluminense mais tranquila, na minha opinião. A odd entre os dois, nesse momento, é de 1,70. Olha, não é ruim. Não é ruim. Como é que tá o Santa Fé essa temporada? Isso que é importante de saber. Deixa eu puxar aqui para ver como é que estão os jogos do Santa Fé. O Santa Fé vem de 3 derrotas seguidas pro Racing, pro São Lourenço e pro Gimnasia, tá? 3 derrotas seguidas e fora de casa são apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, então jogar fora pro Santa Fé está sendo difícil. O Flusão teve uma derrota pro Internacional no Brasileiro, uma derrota pro Botafogo no Carioca, mas bastante vitória aqui, afinal de contas é o atual campeão do Campeonato Carioca. Eu acredito numa vitória do Fluminense, tá? Acredito sim, mas a defesa do Fluminense tem que melhorar bastante, tá? Eu vou ficar de olho no Leia Pior Equipe. Depois temos o Internacional contra o Independiente Medellín. 2,70. Caramba, odd extremamente parelha. Então não tem muito o que fazer aqui. Também seria um Leia Pior Equipe se eu fosse trabalhar, mas vocês sabem que esse horário para mim é muito tarde. Não tá muito alto essa odd do Inter. Poxa, será que não tá muito alto essa odd do Inter? O Internacional tá num grupo com Guairena, Medellín e 9 de outubro, né? Acho que eles falam assim, 9 de outubro. É um grupo fácil pra caramba. O Inter que faça o favor de se classificar em primeiro, né? Tem 2 pontos, 2 empates. Não vem jogando tão bem, pelo menos na Sul-Americana, mas agora conseguiu vencer o Fluminense no Brasileirão. É grupo pro Inter terminar em primeiro, né? Com todo respeito ao Independiente Medellín. Com todo respeito. O Medellín faz muito tempo que não perde. Tô dando uma olhada aqui nos últimos jogos dos jogos dele. A última derrota do Medellín foi no Apertura para o Atlético Nacional. Em março, mas de lá para cá, muito empate, muita vitória. Mas mesmo assim, né? Com todo respeito. Não é time páreo para o Inter. O Medellín é o 4º colocado no campeonato da Colômbia. O Tolima é o líder. Não é páreo para o Inter, né? Vamos ver se o Inter vai jogar bem fora de casa. Eu ficaria de olho no match odds aqui. E o Ceará pega o General Caballero,
Fora de casa, o Ceará... Foram 2 vitórias do Ceará na competição? Exatamente, 2 vitórias, uma contra o Independente, Rei de Copas, e outra contra o Laguaira, fora de casa por 2-0. Bela campanha do Ceará. O Ceará começa com uma cotação, nesse momento, deixa eu ver aqui, de 1,72 fora de casa contra o General Cabageiro. Como que tá o General Cabageiro no campeonato do Paraguai? Nossa Senhora! Vocês não estão vendo aí, não? Mas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem vitória. A última vitória contra o Sol de América. Tá difícil a vida, hein? Acredito sim numa vitória do Ceará aqui se forçar um pouquinho. Bom, para matar, Série B. Série B, a maioria dos jogos é jogo parelho. Vocês sabem muito bem o que eu faço por aqui, né? Não preciso nem marcar. Se eu fosse buscar alguma oportunidade em cada um deles, seria no Match Odds. Vou deixar um alerta para vocês para odds baixas na Série B. Cruzeiro mais uma vez com uma odd esmagada de 1,57, tem uma vitória, um empate, uma derrota. Já sou crítico às odds esmagadas na Série A. Na Série B, então, Grêmio em casa, Cruzeiro em casa, vai bater uma, vai bater duas, mas toma muito cuidado, porque são odds esmagadas. O Cruzeiro, ele se reforçou, ele melhorou comparado às últimas temporadas, mas ainda não é um super Cruzeiro. E a Série B é muito difícil. Então toma muito cuidado para não se enfiar no peso da camisa. Tá? Isso é básico de avisar vocês. Você como apostador, como trader, já devia saber disso. Então, nesse momento, eu vejo muito mais valor pelo lado do Londrina. Se eu fosse apostador, eu iria procurar algum handicap a favor do Londrina. Tá? Porque, obviamente, a gente está falando de Série B. O Londrina também tem um empate, uma derrota e uma vitória. Então, essas cotações abaixo de 1,60, elas têm que ser mais próximas de 1,82. Quer ver? O Bahia, se eu não me engano, tem 2 jogos, 2 vitórias e um empate a 1,80. Eu já acho muito mais justo. Apesar de eu achar que a odd tem que ser próxima de 2 para esses times mesmo mais favoritos, ela já é um pouco mais aceitável que a do Cruzeiro. Então toma cuidado, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Vou atualizar o PDF de apoio para colocar algumas novas competições que vocês têm pedindo, principalmente competições sul-americanas, tá? Tem algumas competições europeias que voltaram que eu tenho que adicionar também. Se você quiser ter acesso ao PDF de apoio, o primeiro link da descrição vai te ajudar, o primeiro comentário. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, não esquece de se inscrever nesse canal, que é importante, e de deixar o like para dizer para mim que você gostou. Se não gostou, óbvio, deixa a sugestão aí embaixo, a gente conversa, a gente comenta. Se eu falei alguma besteira, me ajuda. E a gente vai melhorando cada dia mais, eu e você. E eu espero te ver aqui amanhã e na próxima semana, na próxima segunda, para que seja de fato uma maratona para você também e que a gente corra junto, caminhe junto aí, lado a lado ao longo dessa caminhada em busca, como sempre, da consistência. Valeu? Um abraço para você.